novamente esse primeiro parágrafo. Ler esse primeiro parágrafo para que possamos gravar todo o estudo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Esse primeiro parágrafo aqui já tem alguma informação bastante interessante, que é a universalidade dos ensinos dos espíritos. É um ponto que Kardec colocou na doutrina espírita, em toda a doutrina espírita. Kardec teve esse cuidado de colocar isso. E aqui eles se espalham por toda a face da Terra. Os Espíritos do Senhor se espalham sobre toda a face da Terra. Eles não estão vinculados ao Brasil ou à Europa. É ao planeta Terra. Entendemos todos aqui, já ouvimos, já lemos, já ouvimos algumas coisas, de que a Terra, o nosso planeta, está passando por um período de transformação, de mudança de estágio, de um segundo estágio, de provas e expiações, para um terceiro estágio de regeneração. Então, esses ensinamentos, essas estrelas cadentes, não vêm para o Brasil, vêm para a Terra. Em todos os recantos do planeta Terra, independente de serem cristãos ou não os seus habitantes, lá vão estar os Espíritos do Senhor auxiliando nesse processo de transformação. E isso, na minha percepção, é bastante consolador saber que todo o planeta está sendo cuidado, está sendo visto, está sendo orientado pelos amigos espirituais. Valdemir, se você me permite... Sim, claro. E aqui, por favor, todos, né? Quando ele traz essa abordagem, né, dessa cobertura espiritual, né, planetária, nós também nos lembramos, né, de que todos os segmentos que, de alguma maneira, buscam nos vincular ao divino, né, ao Senhor, a Deus, nas suas diversas interpretações, estão cobertos por esses irmãos espirituais. E hoje eu estava vendo uma reportagem, né, muito interessante, que cai como uma luva sobre isso. Não sei se todos aqui conhecem, né, uma figura chamada Sai Baba. É um líder religioso da Índia, né? Então, esse companheiro ele faz muitos prodígios mediúnicos, né? Dentre eles a materialização de uma cinza, né? Que eles têm como sagrada essa cinza, que utilizam aí no processo de cura e tudo mais para os indianos, para aqueles que seguem Sai Baba. E uma família que realmente seguia, era seguidora lá do Sai Baba, e de vez em quando ia na Índia, mas morava nos Estados Unidos. Numa dessas visitas, ele falou para ela assim, para a esposa desse casal: olha, você vai levar esse pozinho, né, que tem um nome específico lá, Vitube, eu acho. Vitube. Vitube. E vai levar, mas não para você vai levar para a América. E beleza, ela estava com o esposo doente, ela associou, bom, isso aqui é para o meu esposo. E guardou aquele pozinho dentro de um papel cuidadosamente fechado. Voltou para casa, chegando em casa, falou: olha, eu trouxe o Vitube que o Sai Baba mandou que eu trouxesse para a América, então só pode ser para você. E aí, quando eles pegaram aquele papel e abriram, não tinha nada no papel. Nada. Olharam, meu Deus, não estava aqui, eu fui cuidadosa, não entornou, está fechado, o papel não se abriu. Está aqui. Bom, muito bem. Passado-se o tempo. 6 meses depois, essa senhora foi num evento, num hotel de luxo, né, para a comunidade indiana.
e tinham que ir a caráter. E ela, então, mudou a vestimenta indiana a caráter e foi a esse evento. Em determinado momento, ela sentiu necessidade de ir ao banheiro, foi ao banheiro. Chegou nesse banheiro, tinha uma senhora que estava fazendo a limpeza do banheiro. E aquela senhora, ela percebeu que viu na faxineira, né, naquela colaboradora lá que estava fazendo a limpeza, um certo impacto quando ela entrou. E ela, então, arrastou lá o inglês e perguntou se ela era indiana. E ela disse que sim, sim, sou indiana. E você conhece uma pessoa chamada Sai Baba? E ela estranhou, eu falei, sim, conheço. E ela contou, eu sou muito católica e minha filha está com problemas graves nos rins, precisando de uma cirurgia, de transplante, mas eu não tenho dinheiro. O que eu ganho não é suficiente. E eu orei muito a Jesus para que ele me ajudasse. E de há 4 dias para cá, eu venho sonhando com essa figura. Ele se apresenta para mim, ele é um mulato com um black power e com uma túnica longa de cor cenoura, né? Aquela cor, né? Meia telha, meia barro. Né? E há 4 dias eu tenho o mesmo sonho com ele, que eu iria me encontrar com uma senhora indiana e que ela iria me dar o Vitube. E ela não sabia bem a palavra, né? Alguma coisa tube, e a mulher lembrou do nome. Ela, então, falou assim, poxa, se Sai Baba, né? Se está aparecendo para ela no sono, deve ser, então, o motivo desse papel. E ela, então, pergunta se ela não teria esse tal Vitube que pudesse compartilhar com ela um pouco, porque no sonho Sai Baba disse que a filha dela ficaria boa. E aí ela, então, procura na bolsa, né, achando que já tinha jogado fora, mas deixa eu procurar, de repente está aqui. E estava lá o papel. E ela, então, entrega o papel a essa pessoa e vai embora. E depois chega para o marido e falou, agora eu sei por que o Sai Baba me mandou o Vitube para a América. Era para a senhora da limpeza que estava aqui, contou para ele e foram embora. Passado um tempo, eles vão de novo à Índia, que eles iam com regularidade. E o Sai Baba tinha dito para o casal que eu quero ter uma conferência com vocês. E muito bem. Eles vão, então, para essa conferência, que era uma reunião particular, como se fosse um atendimento fraterno. E antes mesmo que a senhora contasse o que aconteceu, o Sai Baba diz assim, a menina está boa. Ela não vai precisar fazer a cirurgia dos rins. Então, por que eu contei essa história toda? A faxineira era católica e tinha feito o pedido a Jesus. E quem respondeu ao pedido foi Sai Baba. Então, veja, gente, que para a espiritualidade, o que acontece é o que está dito aqui. É esta confluência do amor universal, que não importa quem vai ser o executor, não importa quem vai ser o agente da mensagem, o que importa é a mensagem, é a intervenção permitida por esse amor universal que está aqui no primeiro parágrafo do prefácio do Evangelho, né, que norteia tudo que nós estamos aí buscando aprender. Obrigado, Valdir. Desculpe aí a extensão da história. Não, tudo bem. Exatamente essa é a ideia. Se a gente precisar ficar só no primeiro parágrafo, a gente fica no primeiro parágrafo hoje o estudo todo, sem problema. Nós não temos nenhuma pressa aqui. Lembrando que, quando nós estudamos os ensinos de Jesus um pouco mais ampliados, ou quando nós estudamos um pouco de religião comparada a outras religiões, nós vemos que tudo converge para o mesmo ponto. E aí entendemos a governância do planeta Terra por Jesus. Se a gente pegar Confúcio, por exemplo, né, o estudo de Confúcio, que está há milhares de anos antes de Jesus, Confúcio tem um ensinamento
que é exatamente o ensinamento do Cristo. Ele sugere no seu ensinamento. E ele diz, seja como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. Não é isso que Jesus diz? Dê a outra face? Não é isso que Sócrates disse? Então, né? Não é isso que Sai Baba diz? Então, a gente vai ver, tudo converge para o mesmo ponto. E converge naquele versículo da carta de Pedro, quando ele diz que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, a partir do momento que eu amo, claro que ainda com as minhas deficiências, com as minhas dificuldades, mas eu cubro a multidão dos pecados. E essa é a única lei que o Cristo, Deus, os amigos espirituais, nos pedem que cumpramos a lei de amor, justiça e caridade. Alguém quer fazer algum comentário, alguma questão? Eu quero. Sim, Verônica. Posso falar, Valdemir? Pode? Valdemir, quando aqui na última frasezinha desse capítulo diz assim, que vem iluminar os caminhos e abrir os olhos dos que não enxergam. Isso quer dizer o quê, Valdemir? Esses que são homens de pouca fé, que não acreditam em Jesus, em Deus, que tudo pode ser renovado, significa isso? Abrir os olhos aos orgulhosos. E aí eu vou fazer de novo uma propaganda do livro Há 2000 anos. Eu estou terminando, eu estou ansioso aqui porque eu não consigo terminar. Eu tenho que parar, eu paro para atender, eu paro para jantar, eu paro para vir para aqui, e eu fico ansioso para pegar lá, para acabar a leitura. Mas ali é muito... Essa última frase se enquadra muito bem no livro Há 2000 anos. O senador Públio Lentulus, né, um representante do Império Romano, o homem do mundo, o homem que comandou o império que dominava o mundo, vai se encontrar às escondidas com Jesus em busca de uma ajuda para a filha que está com hanseníase, e que para a época era lepra mesmo, né? E ele vai à noite, no escuro, para ninguém ver, lá à beira do lago de Genezaré, ou Tiberíades. Eu sempre faço confusão dos lagos. E o Emmanuel diz, quando ele vê, ele está de joelho diante de um carpinteiro. O Império Romano se ajoelhando diante do carpinteiro, de um carpinteiro, um simples carpinteiro. Abrindo, e depois, ao longo da história, né, começa no ano poucos antes do Cristo, antes da crucificação, e vai até o ano, até a morte do Pablo em Pompeia, lá no vulcão. Ele faz uma transformação total de absolutamente incrédulo, orgulhoso, vaidoso. E ironia do destino. Ele é cego e aí ele passa a ver as virtudes de Jesus. Enquanto ele tinha olhos físicos, ele não via as virtudes. Ele não achava que Jesus era o mestre. Quando, no último, lá, antes da derrocada lá de Jerusalém, ele fica cego, eles cegam-no, ele passa a partir dali a enxergar Jesus. Então, a gente vê essa última frase aqui também muito apropriada para o livro, para a história do livro, portanto, uma parte da história do livro. Vem abrir os olhos aos cegos. Ou pode ser cegar materialmente os orgulhosos, para que eles vejam com os olhos da alma. Assim, entendi, Verônica. Se o Mauro tiver outra, ou qualquer outra pessoa aí, outra interpretação, outra percepção, ficamos à vontade para discutir. Perfeito, Valdemir, entendi. Valdemir, entendi bem, tá? Obrigado pela tua explicação.
Alguém mais? Então, vamos para o segundo parágrafo do... Seu Valdemir, Sim. seria o mesmo que aconteceu com Paulo, com Saulo de Tarso? Nós podemos colocar o exemplo de Saulo? Muito bem lembrado. Podemos, sim. A mesma coisa, sim. O Saulo fica cego diante da luz de Jesus, e Jesus manda que ele entre na cidade. Ele fica cego para poder ter a percepção do seu interior, do seu eu. Como está lá foi o estudo de ontem do nosso livro dos Espíritos aqui, o capítulo 101 do Livrinho de Luz. A cortina do eu. Então, é para ele poder abrir essa cortina. A lembrança foi muito boa, Angélica. A mesma situação, né? De alguém ficar cego, só que Paulo teve a possibilidade, em função da tarefa que ele tinha a partir dali, ele teve a possibilidade de ser, normalmente, portador da visão física. O Ananias que o cura, né? Para quem leu lá o livro Paulo Estevam. Tanto é que Jesus diz, entra na cidade. O que queres que eu faça? Entra na cidade. E Jesus vai lá no Ananias e diz, Ananias, cura o Paulo. Eu imagino, né? Uma brincadeira aqui, mas o Ananias, Senhor, tem razão, tem certeza? Aquele que queria matar os cristãos, o Senhor quer que eu cure? Que eu faça ver de novo? Para ele matar os cristãos? Mas não, ele passou a ver, e a partir daí ele passou a ver efetivamente. Lembrando o ensinamento, outro ensinamento que fala também aqui da visão. Que vejam os que têm olhos de ver. Então, 2000 anos passados, e muitos de nós ainda não temos os olhos de ver que esses amigos espirituais vieram abrir os nossos olhos. E nós ainda não os abrimos efetivamente para enxergar essas nuances das leis de Deus, essas convergências das leis de Deus. Que é a lei de amor, justiça e caridade. Oi? Como você lembrou sobre os orgulhosos, Paulo de Tarso, antes de Saulo, ele era um doutor da lei muito orgulhoso, né? Sim, como Emmanuel. Exatamente. O orgulho, aliás, o orgulho era uma coisa dos judeus. Né? Os judeus tinham aquele orgulho de ser, né, o povo escolhido, a terra prometida. Então, eles eram os bambambãs. E o Emmanuel, em função do poder que detinha, por ser um representante do Império Romano, né? Um império que dominava o mundo conhecido da época. Então, o orgulho é que nos cega, continua nos cegando. O orgulho ainda continua nos cegando, ainda continua sendo um véu que nos impede de ver muita coisa. E, às vezes, a cegueira física, a dor, como diz aqui no Evangelho, né? Capítulo 9 tem 7, acho que capítulo 9 tem 7. Né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor vem abrir os nossos olhos. E aí não vamos reclamar de Deus pelas dores, né? Porque nós construímos esse ambiente para essa dor que nos vem alertar para sairmos desse círculo vicioso em que nós entramos, né? De erro, repetição, erro, reencarnação, volta, e repetindo o mesmo erro, a gente passa aí N encarnações repetindo os mesmos erros. Isso realmente é bastante complicado para a gente ainda. Podemos? Só uma palavrinha, seu Valdemir. Sim, Os caminhos que eles vêm nos iluminar não seriam os caminhos para Deus, e os olhos que eles querem que a gente sejam abertos seria o mundo espiritual, que da onde a gente vem? Sim, é exatamente isso que a gente vai estar falando. O caminho para Deus
e os olhos espirituais. Tanto é que o Emmanuel, eu disse aqui, o Emmanuel ficou cego e passou a enxergar. Então, não é o olho físico, é um olho espiritual, é uma percepção espiritual. Então, é essa a ideia, Emerson, exatamente. Você captou a mensagem. Obrigado. Podemos? Segundo parágrafo diz: eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Quer comentar aí, Mauro? Eu faço a segunda parte. Esse parágrafo eu acho muito interessante, quando ele diz, né, que veio restabelecer, né, o verdadeiro sentido. Então, a mensagem de Jesus já havia sido dita. Sim. Já vinha sendo, né, propagada ao longo da nossa permanência, da nossa trajetória terrena. E ele vem trazer de uma maneira mais palatável, de uma maneira mais compreensiva para a época. E a doutrina espírita é, de novo, Jesus falando para nós de uma maneira ainda mais alargada, ainda mais profunda, né, acompanhando a nossa condição de entendimento desses mesmos ensinos que estão presentes aí ao longo da nossa trajetória, porque nós não viríamos, né, a essa existência órfãos de entendimento e de orientação. Então, por mais primitivo que nós estivéssemos, aquele tempo, aquela condição, nós tínhamos já desde então orientações a respeito dessa nossa relação com o Pai Celestial, com o mundo espiritual, com a necessidade do progresso, né, com a necessidade da harmonização. Então, eu achei muito interessante quando ele nos fala disso. E vem e continua reforçando o parágrafo anterior, dizendo: para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, nós chegamos à conclusão que a cegueira é em função do orgulho. Então, os orgulhosos, com certeza, não entenderiam, como não entendem até hoje, como refutam, né, as orientações, a questão do amor presente, da caridade, da fraternidade, da compreensão, dos valores espirituais, né, que são as virtudes do céu que ele falou lá. Então, os orgulhosos continuarão a serem os cegos do caminho, os cegos do momento. E os justos, né, aqueles que buscam pela justiça, mas a justiça de Deus, compreendendo que não está em nossas mãos buscarmos cumprir o nosso entendimento de justiça, mas compreender a justiça do amor de Deus sobre nós e sobre aqueles que convivem conosco. Então, achei muito interessante esse parágrafo no que diz respeito a isso. Mais uma vez, lembrando aqui, o estudo de Jesus é completo. Se a gente pegar uma frase, um texto, é uma fotografia. Uma fotografia estanque, é parada. O estudo é dinâmico. Nós precisamos, para entendermos melhor, não vamos entender plenamente, mas para entendermos um pouco melhor os ensinos de Jesus, nós precisamos abrir o nosso horizonte. E aqui ele diz: são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Porque nós mudamos o sentido. E são chegados os tempos de restabelecer. Porque, como disse, a convergência. Se eu pego todos os ensinos, eu pego lá o Arjuna conversando com Krishna, no Bhagavad Gita, é uma conversa de espiritismo, é uma conversa de doutrina espírita. Eu pego Confúcio, como disse, doutrina espírita. Se a gente pega o Islã, que a gente imagina o Islã aqueles terroristas, por favor, não confundamos as coisas. O islamismo é uma religião que tem coisas lindíssimas. Claro que há extremistas, né, como em todos os lugares.
Então, é restabelecer essas coisas. Então, quem fala, todos nós falamos em nome de Jesus. Sejamos cristãos ou não. Mas todos nós falamos dos ensinamentos de Jesus. E aí, de novo, na horizontalidade, né, na universalidade dos ensinos, vale pegar lá o último capítulo da Gênese do Kardec para ver que esses tempos que são chegados. Ou o capítulo 24, lá no livro de Mateus, que fala lá do sermão profético, quando também ele fala dos tempos que são chegados. São esses tempos aqui. Mas, por favor, entendamos que esse tempo aqui não é o meu tempo, não é o tempo do Pedro. É o tempo de Deus. Não é o 365 dias do ano. É o tempo de Deus. A gente pode dizer, mas isso aqui foi escrito em 1863. Ok, 1863. O que é 100, 200 anos dentro de uma eternidade? Dentro dos 4,7 bilhões de anos que tem o planeta Terra. O homem, ou a vida, está no planeta há 200 milhões de anos. Então, Jesus trabalhou 4 bilhões e 500 milhões de anos preparando a Terra para a vida. E nós estamos achando que de 1863 para cá já passou um tempo muito grande. Caramba! Né? Ainda não mudamos de estágio. Aí é uma questão de olharmos para nós. O que eu mudei na minha encarnação, mesmo sendo espírito? Quais foram os meus progressos, as minhas transformações? Porque a transformação do planeta é o somatório das nossas transformações. Então, esses tempos são chegados aqui, é individual. O tempo é chegado para mim, para a Rafaela, para o Mauro, para cada um de nós. Então, cada um de nós precisa aproveitar esse tempo devidamente. Alguém mais comenta? Acho que dentro desse restabelecer aqui as coisas aqui, eu colocaria lá a questão até mesmo da reencarnação, né? E Jesus proclamou claramente lá com a volta de Elias, explicou a Nicodemos, aquela coisa toda, e que mais tarde foi retirada, né, do Evangelho de Jesus, quando se fala do nascer de novo. Então, para mim, entenda-se que é um restabelecimento do que o Espiritismo nos ensina, né? A coisa nova, a boa nova que Jesus trouxe, que hoje está sendo colocado no seu verdadeiro sentido, né? Porque sem reencarnação, não justificaria nem estarmos aqui estudando, né? Porque em 60 anos, eu estou achando que de 1863 para cá, levou muito tempo. Quanto tempo eu vou viver? 100 anos? Acho que não chego a 100 anos. Como é que eu vou fazer a minha transformação moral, espiritual, em 100 anos? Em 200, em 500, em 1000? Então, se eu não tiver a oportunidade de repetir, até aprender, não faria sentido. Então, sem a reencarnação, realmente, nem até a existência de Deus é questionada, pelo menos para mim. Eu já falei isso na rádio algumas vezes, né? Eu fui ateu até alguém me emprestar o livro Nosso Lar. E eu só peguei o livro porque eu gosto de livro. Porque se eu soubesse era um espírita, eu nem teria pego. Mas como eu gosto de livro, peguei o livro para ler. E aí falei, sim, isso aqui me explica tudo. Agora eu não preciso ser mais ateu. Então essa reencarnação explica, inclusive, a existência de Deus. Porque senão não faria sentido estarmos aqui com todas as aparentes desigualdades sem que houvesse um processo de justiça. Aí Deus seria extremamente injusto, fazendo alguém nascer na Noruega e alguém no Haiti. Então, a gente entende que Deus é justo, né? Como está lá na questão 13 do Livro dos Espíritos. Vamos lá, terceiro parágrafo.
as grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e, num hino sagrado, se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Lá no parágrafo anterior, no primeiro parágrafo, falando da Terra. Aqui ele fala de um extremo ao outro do universo. As leis de Deus não se restringem ao planeta Terra. Quem teve a oportunidade de ver um videozinho do Mário Sérgio Cortella, não sei se vocês já viram, sabe com quem você está falando? É o nome do vídeo. E é aquela coisa da carteirada, e o Cortella diz, se você tiver tempo, eu te explico. Você está no planeta Terra, no sistema solar, na Via Láctea. Então, vamos lá. Aí vai colocando a exposição. E chega à conclusão. O planeta Terra é um grão de areia diante da constelação da Via Láctea. E você, dentro do planeta Terra, né, é um átomo. Então, quando ele fala aqui, ele fala do universo. As leis de Deus não estão restritas à Terra. As leis de Deus regem o universo. E são as mesmas leis. A lei que rege a Terra rege Vênus, Andrômeda ou qualquer outro planeta, outra galáxia. É sempre a mesma lei, a lei de amor. Porque ele é o criador de todas as coisas. É lá na questão número 1, que nós estudamos aí do Livro dos Espíritos. Causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Então, ele rege, as leis regem o universo. E aqui é interessante, ele nos convida ao banquete. A gente vai ter que puxar algumas coisas do Evangelho lá da frente, né? Nós já estudamos o Evangelho e vai ter que puxar algumas coisas lá da frente. Mas eu falei do banquete. Me lembrei aqui do festim de bodas. Acho que todos já ouvimos falar. Somos convidados. Todos nós fomos convidados ao festim de bodas. Mas qual de nós botou a túnica nupcial? A questão é essa. O convite é esse. Tome da lira. Una suas vozes. Cantem hosanas. De um extremo ao outro do universo. Em agradecimento ao Pai, né, pela criação e por tudo que nos oferece. E nós temos uma limitação bastante grande em função do nosso estágio evolutivo em termos espirituais, em função de termos 5 sentidos assim bem limitados. Eu ainda costumo brincar que o meu aqui está pelo meio, né? Eu tenho o olfato, né, só pelo meio, não é pelo Covid, que eu não tive Covid, mas meu olfato é muito ruim, então eu já perdi 2 meios, já perdi 1. Então, dos 5, eu só tenho 4. Então, com esses 4 sentidos, eu quero entender Deus, eu quero entender o universo. Difícil. Eu preciso entender que eu sou limitado. Estou limitado. Eu não sou. Eu estou limitado. Nesse momento, nessa minha atual situação de reencarnado num planeta de expiação e prova, eu estou extremamente limitado. Claro que a gente vai ampliando o horizonte. E aí eu vou fazer mais uma propaganda, né? Eu gosto muito de livro, então eu vou citar livro de novo. Tem um livro do Dr. Bezerra de Menezes, chamado História de um Sonho, que ele conta uma das reencarnações dele no planeta Vênus, e ele conta a viagem dele, ele morando aqui na Tijuca, sentado na varanda da casa, e começa olhando a estrela, Vênus, e começa se encantando, se hipnotizando, e daqui a pouco ele está viajando para a estrela. E ele começa narrando as coisas
narrando, né? Eu diria que são inenarráveis as coisas que ele está vendo. Ele narra o que ele consegue interpretar com as nossas palavras, tais as maravilhas que ele observa. Então, nós estamos ainda num ponto muito limitado dessa nossa evolução. Diga aí, Mauro. Eu não tenho nada a acrescentar, não, Valdemir. Você já abordou bem claramente o que esse parágrafo aqui quer nos dizer. Beleza. A lei de Deus realmente ela permeia tudo aquilo que é fruto da sua criação, ou seja, tudo. Então, ela vibra, e o que vai mudar, de fato, entre uma situação e outra, é a nossa compreensão. E como você trouxe bem, dada a nossa limitação, dada a nossa ainda imperfeição muito grande, nós temos dificuldade de compreender essa consciência divina, né? Mas chegará o momento em que nós estaremos ali bem mais próximos e íntimos, né? E a compreenderemos com amplitude. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. É o que está lá no Sermão da Montanha. Então, à medida que formos purificando o nosso coração, vamos nos aproximando dessa divindade. E quando chegarmos ao nível de espíritos elevados, o veremos e o entenderemos. Estudamos isso lá no nosso grupo, lá do Livro dos Espíritos. Quando estivermos mais adiantados, nós vamos vê-lo e entendê-lo. O último parágrafo aqui do prefácio. Você vê, o prefácio tem 4 parágrafos. A gente vai passar aqui 1 hora discutindo 4 parágrafos. O último parágrafo diz o seguinte: homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Deixa isso para você comentar, Mauro. Depois eu faço um. Essa fala ela é muito direta, porque ele nos dá aqui a condição dessa ascensão, né? Dessa entrada, né? No reino dos céus, que é simbólico. Ou seja, aqueles que estão fazendo a vontade do meu Pai, que é do nosso Pai. Né? Jesus, nosso irmão maior, ele está nos dando o caminho das pedras. Temos que nos acostumar, temos que nos ambientar a essa vontade divina, que passa por onde? Passa pela nossa transformação moral. Se nós escolhermos sermos pessoas melhores a cada dia, nós estaremos perseguindo a vontade do Pai e nos aproximando dele, né? E nos preparando para receber essa chave para a entrada. A sua água, tá? Então, é muito interessante essa finalização do Espírito de Verdade, né? Que ele nos ratifica que nós, sim, entraremos, todos nós entraremos no Reino do Céu. Mas precisamos de uma condição, de atender uma condição, que é o quê? Fazer a vontade do Pai, que está nos céus. Se nós tivermos ainda a resistência e lutarmos contra essa transformação, nós estaremos adiando essa participação nos planos mais sublimes, né? Então, nós precisamos nos compenetrar disso. Porque, gente, isso não virá somente pelas nossas preces. Pode pedir a prece do jeito que for, para o santo que for, para o mentor que for, que não virá. Isso é conquista nossa, é esforço individual, é buscarmos olhar para dentro de nós mesmos, nos conhecermos profundamente, descobrir o que nós precisamos trabalhar dentro de nós para sermos melhores. Então, é isso que nós precisamos compreender e é isto que o Espírito de Verdade aqui está nos dizendo. E outra coisa fundamental,
nós não estamos sozinhos. Está aqui, ó. Primeiro que ele diz lá, que nos ama. Está lá. Homens e irmãos, a quem amamos. Aqui estamos juntos de vós. Então, nós não estamos sozinhos. Né? Nós estamos sempre sendo ouvidos, amparados, as respostas vêm, mas as respostas não virão como nós pedimos. Elas virão da maneira como nós precisamos. E é aí que está a dificuldade. A respeito disso, tem uma fala da Joana que eu acho interessante, que ela diz: nós não recebemos aquilo que merecemos. Nós recebemos aquilo que precisamos. E, muitas vezes, o que nós precisamos é a dificuldade. É um pouco de dor que nos chame a atenção. E essa coisa de fazer a vontade do Pai, eu me lembro um versículo, não vou lembrar o capítulo e o versículo, não dá para ter tudo aqui na cabeça, né? Mas tem uma fala de Jesus que ele diz: se vós estiver comigo e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedirdes na prece, recebereis. Mas é essa a condição. Você precisa estar comigo. E estar comigo é, muitas vezes, ir para a cruz. A cruz simbólica aqui, metafórica, mas é ir para a cruz. Como ele foi de verdade. Eu estou com o Pai. Eu e o Pai somos uno. Mas para fazer a vontade do meu Pai, eu vou para a cruz. E olha que ele não está nos exigindo isso. Ele está pedindo aqui, nesse parágrafo, uma coisa bem mais simples. Mais simples? Talvez, né? Não sei. Né? Mas é cada um avaliar. Mas, porque ele diz: amai-vos também uns aos outros. Porque eu vos amo. Ou nós, o Espírito de Verdade aqui está falando em nome de todos os Espíritos da codificação. Então, nós vos amamos. Mas, no que vos toca, amai-vos também uns aos outros. Isso é estar comigo. Isso é ter as minhas palavras, repetindo aqui a fala do Cristo, é ter as minhas palavras em vós. Ponde as minhas palavras em vossos ouvidos. E diz o Emmanuel, não é o mero registro de vocábulos, mas é a vivência desses ensinamentos. Então, esse é o convite que os amigos espirituais estão nos fazendo, especialmente aqui o Espírito de Verdade, que é o que assina esse prefácio, até porque ele está apresentando a obra, então, nada mais justo que ele assinar o prefácio, está nos convidando a esse lema, a esse tema, a nos amarmos, como ele nos ama. Porque aí seríamos conhecidos como os seus discípulos, como os seus verdadeiros discípulos. Alguém quer comentar alguma coisa? Nós estamos a 5 minutos do final. Acho que vale começar a introdução? Ou deixa para a gente começar na semana que vem? Eu acho interessante deixar para a semana que vem, que a gente pega do início, a gravação também pega do início, e a gente começa a fechar os blocos bem encaixado. Então, na semana que vem, a gente começa no objetivo da obra, objetivo desse livro. É o capítulo 1 da introdução. E Kardec vai explicar aí o objetivo do livro. A gente não vou dar spoiler aqui, mas pedir para cada um de nós dar uma lida, pelo menos. A gente não sai nunca de um parágrafo, de um item, né? Mas o item 1, se a gente conseguir fazer o item 1 na próxima semana, vai estar ótimo. Porque são 2 páginas aqui, 2 páginas e meia. Então, vamos deixar para a semana que vem. A gente começa no
início aqui, começa no início, do capítulo, item 1 da introdução. Ok? Comentários? Maria Ninguém do Céu, fala nada? fala, Maria do Céu. Pois é, a gente está falando aqui, homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós, amai-vos. Fala-se muito em amai-vos, mas assim, aqui parece uma coisa tão simples, vai lá e vamos amar uns aos outros, está tudo bem, mas amar implica muita coisa. Implica perdão, paciência, implica tolerância, implica tanta coisa. Então, parece uma recomendação muito fácil, mas não é fácil. A gente convenhamos que não é fácil. Eu acho que aí a gente tem que fazer um esforço, assim, a todo momento, a todo instante, para exercer esse amor, porque no dia a dia a gente às vezes topa com situações, com pessoas que fica difícil de amar, como ele está falando aqui. Então, amar implica muita coisa. É difícil, Mauro, mas não é impossível, né? Não, não é impossível, mas é uma dificuldade às vezes. Às vezes eu me pego assim, meu Deus, eu preciso amar mais. Às vezes eu tenho me policiado, porque tem aparecido situações que fica difícil. Mas não é impossível, eu estou tentando. E até que estou me saindo mais ou menos bem, mas olha, é assim, é diário, é cada dia, matando um leão por dia, vamos dizer assim. É mais ou menos isso. Então, amai-vos não é muito fácil, não. Logo eu após... acho que é que nem as leis de Deus. Jesus, Deus, né? Botou lá os 10 mandamentos. Ah, é fácil? Não é fácil. Cada mandamento daquele ali é uma coisa, se você for analisar certinho, não é fácil cumprir aquilo ali. Então, o amai-vos, eu entendo que é uma coisa que implica muitas outras coisas. Ô do céu, eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos. Não vos ofereço facilidade. Quem disse que seria fácil, né? Quem disse que seria fácil? O caminho é de pedras. Lembrando aqui o grande desafio. É um grande desafio. Desafio diário. É um desafio diário, então, exatamente. Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Esse é o desafio. E por quê? Porque ainda predomina em nós uma coisa chamada orgulho. Nós somos muito impulsivos para fazer o errado. Já repararam isso? É o orgulho. O orgulho não me permite entender ou aceitar que o outro me critique, que o outro não goste de mim, que o outro me injurie, que o outro me agrida. O orgulho não me deixa isso. E aí eu, como um pavão, me levanto aqui, eu não. Como assim? Jesus foi para a cruz e pediu perdão. Pediu ao Pai que perdoasse todo mundo. Então, é um exercício, com toda certeza, em função do nosso orgulho. O grande exercício do céu e todo mundo aí, e dizer ouvinte, né? Os ouvintes eram da rádio, do céu. O grande exercício do céu é superar o nosso orgulho. Às vezes eu me pego... capítulo 17, e tem 11 lá do Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Ele diz, submetei o vosso espírito, dobrai-o. Porque é o nosso orgulho que precisa ser domado. E nós falamos aqui do exemplo do Emmanuel, né, do senador, e de tantos outros que mencionamos aqui. Então, amar é simples. Nós é que complicamos. E eu vou dizer, eu complico também, tá? Não estou dizendo que eu não complico, não. Eu complico e muito. Mas amar é simples. É entender, respeitar o outro. Porque o amar é o somatório de tudo isso que você falou. É o respeitar, é o perdoar, é o entender, é o acatar, é o aceitar o outro como mulher. Somando tudo isso, dá amor. Já que eu não posso fazer tudo isso, vamos escolher um. Escolhe um do céu. Desses itens aí, escolhe um. Eu vou ser esse aqui. Eu vou perdoar. Do céu, sabe o que eu costumo fazer, do céu? Eu procuro desacelerar, porque eu era muito impulsiva, assim, e reativa a tudo.
E, então, para a gente não perder paciência, não responder, e, sabe, e relevar, você tem que dar uma desacelerada. Aí, quando você dá uma desacelerada, Olha, você pensa para fazer. Céu, só um eu minuto. estou tentando fazer isso. Estou tentando fazer isso. Só um minuto, gente. Vamos dar a palavra aqui ao Emerson, que está um tempão tentando falar aqui. Depois eu passo a palavra para você. Obrigado, Mauro. Desculpa. Só para lembrar na frase mesmo, ele diz ali: amai uns aos outros e dizei do fundo do coração: Senhor, Senhor. No momento que a gente clama pelo Senhor, a gente está clamando um apoio dele para ele nos ajudar a superar essas dificuldades. Então tem que ser do fundo do coração aquela confiança no Pai. Senhor, Senhor. Muitas vezes quando a senhora tiver dificuldade, lembra: Senhor, Senhor, me dai força para superar essa dificuldade. E aí está ali na frase. Mas é simples, tendo confiança no Pai. Obrigado. Obrigado, Emerson. O Mauro, Oi. na Ave Maria da rádio, Geraldo de Aquino diz, né, o forte não é o que revive, o forte é o mais educado. E é isso que a gente tem que tentar, e lembrar sempre disso. E quando a gente lembra que o forte não é aquele que tudo vai revidar, a gente, de repente, dá uma freada também nas nossas más inclinações. Com certeza. Aí temos o exemplo de Gandhi, né? Que, se a gente for medir força, quem é o mais forte? Então, Gandhi libertou um povo inteiro, né? Pela demonstração desse amor. De amor pela pacificação. Nu e desarmado. Exatamente. Enrolado num pano e desarmado, ele venceu o Império Britânico, que era o maior exército da época. Exatamente. Então, gente, é para a gente ver que, como foi escrito aqui, né? Realmente não é fácil, mas é possível, né? E a vitória terá um gosto muito maior pelo esforço que nós empreendermos nas nossas próprias vitórias. Não vamos traçar metas para a vitória, para a transformação do outro. Vamos traçar metas para as nossas transformações e as nossas vitórias, porque é assim que nós faremos a transformação do mundo, né? Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo imensamente a todos que escolheram estar conosco nesse momento. Vamos pedir, então, aqui a nossa irmã Mônica, que ela possa fazer a nossa prece, que sejam suas palavras as nossas de agradecimento, e que na semana que vem possamos estar aqui novamente, na continuidade desse encontro, né, para a melhoria dos nossos conhecimentos e estudo. Jesus te ampare, Mônica, e que deixe a sua paz junto a cada um de nós. Mestre querido, amado Jesus, como nossos corações estão cheios de alegrias nesta noite, Senhor. Nesta oportunidade maravilhosa que temos de estudar uma das obras básicas, Senhor, da doutrina espírita. Quanto aprendizado, quantas oportunidades temos de botar em prática tudo aquilo que ouvimos, Senhor. Amar ao próximo pode não ser fácil, mas temos que dar um passo de cada vez. E a cada passo, a cada caminhada, Senhor, dai-nos forças para superar os nossos orgulhos, as nossas vaidades, os nossos sentimentos mais ínfimos, Senhor. Gratidão por esta noite. Te pedimos que possamos, no nosso dia a dia, tentarmos aplicar o mínimo que seja dos seus ensinamentos, Senhor. E dessa forma, estarmos caminhando a nossa perfeição espiritual. Olhai, Senhor, por todos aqueles que por aqui neste momento quiseram estar nesse estudo, mas que não puderam. Olhai por todos aqueles que necessitam do seu carinho, do seu amparo. E que possa, Senhor, amenizar as dores de cada um de nós, para que possamos, mediante a Ti, superar os obstáculos das nossas vidas.
Mais uma vez agradecemos pela noite de hoje e damos por encerrado o estudo do Evangelho desta noite. Que assim seja. Obrigado, Mônica. Gente, vamos tirar foto. Graças a Deus. Se quiser aí, abre o vídeo para sair na foto. Mauro. Oi. Mauro, você poderia fazer uma gentileza de postar essa página inicial que você leu hoje, por favor? Sim, vou botar lá no grupo. Obrigada. Vamos à foto, registro. Espera aí que tem mais uma página. Maravilha. Gente, um beijo no coração de todos e até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada. Semana que vem, boa gente. noite. Boa Obrigada. noite. Boa noite.